Então tá, pessoal, nós vamos começar então a nossa aula de hoje. Correção ali na página 36, né, da apostila. Então, todo mundo acompanhando ali a 36, vocês vão ver que as respostas estão aí, eu vou comentar cada uma, então vão corrigindo já na apostila de vocês, tá certo? Então, lembrando que na aula passada a gente falou, voltando ali, né, rapidinho, tá? A gente falou sobre temperatura, a gente viu que a temperatura, né, em ciência, é o grau médio de agitação das partículas, como essa imagem está mostrando aqui. Quanto mais agitada, esse aqui indica que ela está se agitando bastante. Então, ó, quanto mais agitado, maior é a temperatura. Quanto mais parada tiver uma partícula, quando eu falo em partícula, gente, são as moléculas que formam a matéria, que formam um corpo, por exemplo. Também, quando falamos em corpo, a gente está falando em quê? A gente está falando um objeto, um corpo humano, um ser vivo, pode ser qualquer. Tá? Que tenha matéria, né? É um corpo. Então, esse corpo, quanto maior o grau de agitação dessas partículas que compõem a matéria, ele mostrava, né, como eu falei na aula passada, ó, quando o corpo está bem agitado, essas partículas, a temperatura está mais alta. Quando está mais paradinha, a temperatura está mais baixa, tá? Então, o que seria a temperatura? É o grau médio de agitação das partículas. E lembrando, tudo que a gente falou na aula passada, que o calor é a transferência, seria essa agitação, né, essas partículas, esse grau médio de agitação aí em trânsito, né, a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura, com maior agitação, para um de menor agitação, sempre nesse sentido. Então, isso, lembrando que essa transferência de calor, ela se dá até que ocorra um equilíbrio térmico, foi conteúdo que a gente viu na aula passada, tá? Só para a gente lembrar aqui o que a gente estudou. E aí, agora, fazendo a correção das atividades. Para sabermos se uma pessoa está com febre, costumamos colocar a palma da mão na sua testa. Lembra que a gente falou sobre isso? Esse é um método confiável? Explique. Hein, pessoal? É um método confiável? Vamos lá, nós temos que participar, ser mais rápido, mais objetivo hoje, porque a gente tem muita coisa para ver ainda na aula de hoje, tá? A gente está terminando a apostila também, né? Quem responde? Se ninguém responde, respondo eu. Vamos lá. Então, gente, lembra que a gente falou sobre sensação térmica? Então, quando a gente coloca a mão na testa de uma pessoa, eu estou dando ali as minhas sensações, né? Então, não é correto. Então, olha que a pergunta fez. Para sabermos se uma pessoa está com febre, costumamos colocar a palma da mão na testa da pessoa. Esse é um método confiável? Não, não é um método confiável, porque a gente tem por base a sensação térmica, né, da pessoa. Eu vou ampliar isso aqui para ficar melhor para vocês, tá? Só um pouquinho aqui, ó. Fica melhor. Ok, voltando lá. Aqui. Isso aí. Então a gente tem a sensação térmica varia de pessoa para pessoa, né? Então, tu não está medindo, não está mensurando a temperatura, né? Tu está dando a tua sensação, ó, tá um pouquinho mais quente, tá menos quente, mas tu não tá, isso não é correto, não é confiável, correto? Correto até é, porque a partir do momento que a gente percebe que está mais quente, o que a gente faz em segundo momento é colocar um termômetro para verificar, e aí esse termômetro, que é um instrumento que se usa para mensurar ou medir uma temperatura, né? Agora tem um texto aqui que fala sobre uma notícia, né? Com frio, vento e sensação... com frio e vento, sensação térmica chega a menos 17 graus Celsius em cidade de Santa Catarina, né? Normal. Isso no inverno aqui, né? Massa de ar polar derruba a temperatura em Urupema e em vários outros municípios da Serra Catarinense e provoca neve e geada e congela flores nos jardins. A cidade de Urupema, no sul de Santa Catarina, 206 quilômetros da capital de Florianópolis, registrou menos 6,7 graus Celsius, né, nesta sexta-feira, terça-feira, mas por causa de ventos de até 43 quilômetros por hora, né, a sensação térmica chegou a menos 17. Lembra que a gente falou que a sensação térmica ela pode ser influenciada por o vento, a umidade, tem vários fatores que vão influenciar aí na sensação térmica, que é aquilo que a gente sente, né? A temperatura na cidade turística de pouco mais de 2.500 habitantes chegou perto da menor registrada no país.
no país e também na Serra, né, em Bom Jardim da Serra, né, que seria uma cidade também catarinense, menos 7,4 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O inverno chegou forte ao país. A massa de ar polar que atinge principalmente a região sul provoca frio intenso nos 3 estados da região e temperaturas negativas com registro de neve e geada. Nessa terça-feira, cerca de 50 municípios catarinenses amanheceram com termômetros abaixo de zero. E ali a mensagem, né, sensação térmica, isso aqui foi em 22 de março de 2018, tá? Essa reportagem aqui. Esse ano, a nossa Urupema chegou a menos 8,1, que foi a menos ainda que essa temperatura, então a sensação térmica foi maior ainda, tá? Esse ano de 2020, até tem uma pesquisa ali, né, que chegou a menos 0,8, né, menos 8,1 graus Celsius, que chegou esse ano, tá? Mínima dele, em Urupema também, tá? Aí a pergunta, né? A temperaturas e sensação térmica abaixo de 10 graus Celsius pode causar muitos incômodos, apesar do Brasil ser considerado um país quente, não é comum ocorrer essas temperaturas e sensações no inverno. Pesquise sobre a menor temperatura e a sensação térmica de sua região teve nos últimos anos. Então, ali, em 2017, foi anterior ali a essa reportagem, a temperatura mínima foi menos 5,7 graus Celsius. E depois, nós temos um registro aí de temperatura também desse ano, tá? Foi mais baixa ainda que 2017, que foi menos 8,1 graus Celsius. Então, aí já está a pesquisa, né, que vocês deveriam ter feito. Aí fala ali no texto, né, em relação à questão. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, e com uma vasta variedade geográfica em seu território. Assim, temperaturas abaixas acontecem em muitos de seus municípios e em todas as suas regiões. No manual, aí isso aqui é outra coisa, não precisa. Será que tem alguém querendo entrar? Deixa eu só aqui. Aí, ó. Tem sempre um. Continuando, então. Vamos lá. É a nossa correção. Depois dessa atividade ali, que vocês deveriam pesquisar as mínimas e as, né, das regiões aí da nossa região, que eu coloquei para vocês que a mínima foi esse ano, né? Não aumentou ali. Que a mínima foi esse ano, nós temos um gráfico ali, uma tabela, né? Para a gente, observe a tabela a seguir sobre a velocidade do vento e a sensação de temperatura. Em seguida, escreva um parágrafo relacionando a tabela com o texto da questão anterior, que é aquele texto lá da manchete lá que aconteceu em Irupé. Então, aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos a velocidade do vento. Aqui nós estamos levando em conta somente o fator vento para a sensação térmica, mas poderia ser qualquer outro, tá? Poderia ter botado umidade, poderia ter colocado os fatores aí que influenciam no tempo também. Aí, o que a gente tem que fazer? O que deu lá? Ó, o que eu tenho que ver aqui nessa tabela? Eu tenho que ver lá na minha reportagem que ele deu menos 6. Então, menos 6 está aqui. Eu estou com ele aqui. Menos 6 graus, com um vento de aproximadamente 43. Vamos lá no 40, ó. Aqui e menos 6. Qual é a sensação térmica que a pessoa vai ter? Olha só, pessoal, aqui, que eu estou circulando. Qual é a sensação térmica? Tá certo, né? De acordo com o texto que foi postado ali, tá menos 17, tá certo aqui, ó. Tá? Então, a menos 6 graus de temperatura, ó, com um vento de aproximadamente 40, né, como diz ali na reportagem, 43, eu vou ter uma sensação térmica de menos 17. Então, eu simplesmente vou lá, né, Opa. Ai, meu Deus. Tem problemas aqui. Reduzi muito, até sumir do mapa. Ó. Mais. Peraí que não aumenta, né? Estranho. Só um minuto. Já vamos começar. Vamos aumentar até.
Ele reduziu tanto que eu não estou conseguindo nem voltar, gente. Absurdo. Não, estou conseguindo. Meu Deus. Ai, que droga isso. Meu Deus do céu. Só aumentar. Ela não tá nem aumentando, gente. Vocês acreditam nisso? Não tá obedecendo o meu comando. Ai, ai. Chato. Que ciência não aconteceu. Tá aqui, tá tudo certo. Não. Que as coisas que acontecem. Ela trancou de um jeito que ela não vai, não vai, não vai. Bom, vamos assim mesmo. Aqui. Ó, foi lá para o fim. Bom, vamos continuar a correção, porque do jeito que tá difícil. Então, ali naquela questão, vocês têm que colocar assim, ó, tá? A matéria jornalística, afirmou que por conta dos ventos de 43 quilômetros por hora, tá? Em Urupema, né, a sensação térmica ficou em menos 17 graus Celsius. É só isso que vocês têm que colocar ali, tá? Embora a temperatura ambiente fosse menos 6,7, comparando com os valores da tabela, nós podemos confirmar que está certo ali o que foi colocado na manchete, tá bom? Então, coloquem exatamente assim como eu falei. Tá ok? Chegamos mais perto aqui. Agora na 4. A 4. Vamos lá. Já foi. Vamos à questão 4. Tá, então ali, ó, na 4 é só colocar. A temperatura é uma medida de grau... não, aqui na tabela, né? A matéria jornalística afirmou que por conta dos ventos de 43 km por hora, a sensação térmica em Urupema era de menos 17 graus Celsius. Embora a temperatura ambiente fosse de menos 6,7 graus Celsius, comparando com os valores da tabela, vemos que as informações são coerentes. Quer dizer, tá certo o que ele falou, porque realmente, naquela temperatura, a sensação, com um vento de 40 km por hora, a sensação térmica é de menos 17 mesmo. Tá? É só colocar isso. Depois, se alguém quiser, depois eu vou passar para vocês o vídeo, aí vocês confirmam aí a correção, se tiver alguma dúvida. Tá? A4. Aí nós temos aqui pedindo a diferença entre temperatura, calor e sensação térmica, de menos, dê ao menos um exemplo de situação do cotidiano que envolva os três conceitos, tá? Então, temperatura é a medida do grau médio de agitação das moléculas, a gente já falou, né, de que compõem um corpo, certo? Calor é a transferência da energia entre os corpos, quando há uma diferença de temperatura entre eles. Sempre, né, de um de maior temperatura para um de menor temperatura, que é aquela situação que a gente colocou lá, que eu dei o exemplo na aula passada, que vocês colocam a mão de alguém que está com a mão gelada e outro que está com a mais quente, vai passar, em seguida, a nossa mão vai estar com uma temperatura mais elevada também, tá? Então, esse é o exemplo. Não poderia ser esse o exemplo, né? Então, gente, então, a transferência ali falando em sensação térmica, o que é? É a percepção da temperatura pelos nossos sentidos, tá? Então, a sensação térmica é a percepção da temperatura pelos nossos sentidos. E aí não é medida, ela não é mensurada, porque cada um vai ter uma percepção diferente, né?
E aí o exemplo é quando saímos de um banho quente, que foi dado, né, na apostila o exemplo de um banho quente, aparentemente a temperatura externa pode parecer menor do que a real, pois o nosso corpo está mais quente que o habitual, acabamos de tomar o banho, né? Assim, perdemos energia em forma de calor mais rapidamente que o normal, e isso nos dá uma maior sensação de frio, que na verdade é porque a gente está molhado, está perdendo, né, calor aí, certo? 5, o que é o equilíbrio térmico, né? É a situação em que não ocorre mais trocas de calor entre os corpos, né? Porque eles já estão com a mesma temperatura. Quando ele cessou essa transferência, porque eles já estão em equilíbrio, né? Então, uma situação em que não ocorre mais troca de calor, porque os corpos estão com a mesma temperatura. 6. Por que os seres humanos precisam manter seus corpos com uma temperatura em torno do 36 ou 37 graus Celsius? Essa é a nossa temperatura média. Acima disso, nós estamos com uma temperatura elevada, daí seria a febre, né? Por que ocorre a febre no nosso organismo? É um sinal de alerta que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo. Pode ser uma infecção, qualquer coisa que faz com que a gente tenha uma temperatura elevada. E isso prejudica o nosso organismo, sim, porque os nossos órgãos, eles funcionam uma temperatura adaptada a funcionar uma temperatura de entre 36,1 graus ou 37,2 graus, que é essa temperatura média. É importante esse controle, né, da temperatura, manter essa temperatura para que não ocorra, para que as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo mantenham a sua função normal, estabilizada, em equilíbrio, né? Por exemplo, nossas proteínas ou enzimas que atuam no nosso corpo, elas também atuam numa temperatura, entre essa temperatura, bem acima ou bem abaixo, essas proteínas e enzimas, elas acabam desnaturando, que a gente chama, e aí elas perdem a sua função, tá? Ó, outra coisa importante, a boa parte da energia que adquirimos dos alimentos serve para manter a nossa temperatura nessa faixa, além de mecanismos como o suor. A gente sua para baixar a temperatura quando a gente faz uma atividade física e aí eleva a temperatura, nosso organismo resfria suando, né? Os líquidos para evaporar, eles precisam tirar calor, daí eles tiram calor do nosso corpo. Ou ao contrário, quando a gente está com muito frio, a gente começa a tremer, os músculos começam a tremer, né, quando está frio, e aí eles aumentam a temperatura do corpo, ele faz movimentação e aí aumenta a temperatura do corpo também, tá? Então, essas temperaturas são a média aí para nosso funcionamento adequado do organismo, né? E ali perguntando uma pesquisa para vocês fazerem sobre os termômetros clínicos existentes em seu país. Alguém fez? Porque eu já pergunto, alguém fez, né? Porque está complicado. Alguém fez? Passou. Gente, não dá, tá difícil aqui. Falando agora, então, acho que aqui deu, né? Vamos para as escalas termométricas, né? A gente já falou... Vamos lá. A gente já falou sobre temperatura e calor, acabamos de fazer a correção. Os gabaritos, depois das questões lá do caderno de atividade, eu vou mandar para vocês, tá, gente? Porque a gente não vai ter muito tempo de corrigir. E se aí surgir dúvida, é só entrar em contato que eu tiro as dúvidas, certo? Então, ali, ó, a gente falando, então, escalas termométricas, né? As escalas termométricas, então, a gente já viu na aula anterior, na aula passada, né, no caso que a gente falou, que os termômetros são os instrumentos que utilizamos para medir as temperaturas, para verificar as temperaturas, né? E que a temperatura é o grau médio de agitação das partículas, isso também a gente já tinha falado, né? Quanto mais agitado estiver uma molécula, né, mais agitada a molécula tiver, maior vai ser a temperatura do corpo. Quanto menos agitado, mais, não parado, mas menos movimentada essas partículas que formam o corpo tiverem, menor é a temperatura desse corpo, certo? Então, gente, a gente vai ver agora as escalas de temperatura, tá? Medir uma temperatura implica utilizar uma unidade de medida, como a gente falou. No Brasil, estamos habituados a medir a temperatura em graus Celsius. Ou seja, usamos a escala Celsius.
Mas essa não é a única escala termométrica que existe. Existem outras escalas termométricas para medição de temperatura. Pelo menos duas de importância histórica e científica, que vai ser estudada e que vocês vão continuar lá no ensino médio, vão estudar um pouco mais, fazer mais cálculos sobre as escalas termométricas, tá? Então, agora a gente vai falar só um pouquinho, né, sobre a escala de Celsius. A escala Celsius, na verdade, né? A escala Celsius, ou Anders Celsius, que viveu entre 1701 e 1744, ele está ali, a imagem dele, foi um pesquisador que desenvolveu no início do século XVIII a escala Celsius, que leva o nome, né, o sobrenome, aliás, dele, como forma de homenageá-lo para os estudos realizados, certo? Essa escala é usada aqui no Brasil, a escala Celsius no Brasil é a que a gente utiliza, a gente até falou ali na manchete das temperaturas, graus Celsius, né? No nosso cotidiano, para expressar a temperatura de um corpo ou do ambiente. Então, é a temperatura que a gente usa aqui no Brasil, a escala Celsius, tá? A temperatura em graus Celsius. E ali nos lados nós temos um termômetro, essa já foi chamada muito antigamente de escala centígrada, mas não é mais usada, tá? A escala Celsius que a gente usa hoje. Ela é baseada nos pontos de fusão e ebulição da água. O que seria o ponto de fusão e ebulição da água? Ponto de fusão é o momento em que a água congela, tá? Então, a água congela ao nível do mar, uma temperatura, né, ao nível do mar, aqui, que a gente chama pressão atmosférica de 1 atm, tá? Ela vai congelar a 0 graus Celsius. Só para a gente pensar um pouquinho antes de falar sobre isso. E quando ela entra em ebulição é quando ela atinge 100 graus Celsius. Então, o termômetro, para a nossa escala Celsius, ele vai de 0 graus a 100 graus Celsius, certo? Então, medida de fusão da água, onde ela vira gelo. Isso, lógico, com a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, certo? E a temperatura de ebulição da água, quando ela ferve, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, é ebulição, 100 graus, fusão, 0 graus. Tá? Então, ali, ó, quando um corpo está no estado sólido e passa para o estado líquido, a gente fala de fusão. Então, fusão. E ebulição é quando ele está no estado líquido e passa para o estado gasoso. Então, estado de gelo, 0 graus, estado vapor, aí ela vai estar acima de 100 graus Celsius, certo? Então, ela é baseada nessas temperaturas. Então, para fazer essa escala gradual aqui, Celsius escolheu, então, temperatura de fusão e ebulição da água. Ele estabeleceu isso, né, em 1742, foi quando ele publicou a escala e depois que foi usada mais, né? Então, nós usamos muito no nosso cotidiano. Uma maneira de graduar o termômetro de mercúrio na escala Celsius é colocá-lo primeiramente em contato com o gelo derretendo, temperatura de fusão. Então, ele está ali, está derretendo, então ele está a 0 graus. Em um local onde a pressão seja igual a 1 atm, como eu falei, pressão atmosférica ao nível do mar, tá? 1 atm. Observa-se, então, uma altura da coluna de mercúrio diminuindo até determinado nível no qual se estabiliza. Então, ele coloca lá, né, olha só o que ele faz. Aqui está o gelo, coloca o termômetro ali. Quando se estabilizou a temperatura ali, ó, em 0 graus, aqui, ó, ele colocou lá. Então, vou marcar o meu termômetro, 0 graus. É isso quando ele fez o termômetro, né? Aí, quando ele pega a água, coloca para ferver. E quando ela atinge os 100 graus Celsius, ele foi lá e graduou o termômetro dele. Daí ele ficou com 100 divisões aqui, né? Uma maneira, então, já foi falado, em seguida aquece a água, observa, né, o que aconteceu quando ela entrou em ebulição, após o equilíbrio térmico, faz uma marca denominada 100 graus Celsius, certo? O intervalo entre essas duas marcas, de 0 a 100, né, pode ser dividido em 100 partes inteiras iguais. Cada divisão é chamada graus Celsius, sendo representada pelo C, bolinha lá em cima, grau, né, e o C.
Logo, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, certo? Vamos adiante. E aqui nós temos outra pessoa, outro cientista, né? O Fahrenheit. Também ele usou, né, o ponto de fusão da água, só que fusão da água e ebulição da água. Só que ele deu escalas diferentes, ele deu valores diferentes, que é o que muda aí no Fahrenheit, né? Então, o nome dele, europeu Daniel Gabriel Fahrenheit, viveu entre 1686 e 1736, e ele propôs essa escala em 1724, tá? Também desenvolveu no início do século XVIII uma escala que leva o seu nome, escala Fahrenheit. Nos Estados Unidos, os países de língua inglesa, normalmente utiliza-se a escala Fahrenheit até hoje, tá? Para graduar um termômetro nessa escala Fahrenheit, é possível fazer um experimento semelhante ao da escala Celsius. Colocando um termômetro de mercúrio em contato com uma solução de gelo, derretendo até a altura da coluna se estabilizar. Então, olha só o que ele faz. Coloca lá gelo até se estabilizar. Só que em vez de ele arbitrar, ele deu um valor de 32 Fahrenheit, que seria o 0 graus para nós, Celsius. Ele fez uma graduação diferente. E é isso que torna ele diferente, tá? Essa graduação dele já muda toda né, o valor ali, comparando com a escala Celsius, que é a nossa, tá? Sim, Sapera. Mas quando tá morando lá nos Estados Unidos, meus amigos, quando eles perguntaram pra mim uma vez se tava quente aqui, daí eu falei pra eles em graus Celsius, daí eles falaram, isso daí é muito frio. Sim, é por isso. A gente vai ver até umas atividades assim depois. Bem isso, tá? Diego, né? Licença, professora. Oi? Professor, o João Gabriel, ele colocou lá no grupo que acabou a bateria do notebook dele, que ele já tá ligando de novo, tá? Tá, mas eu acho que aqui na segunda vez ele não precisa pedir para entrar, né? Sim, mas é só para avisar que ele não tá na aula agora. Tá bom, tá. Tá, então é bem isso. É o Diego que perguntou, que falou, né, dos exemplos aí, né? Foi, né? Sim, foi. Tá bom, é bem isso aí, tá? Obrigado pela contribuição. Então a gente vai continuando, tá? E daí o que ele fez? O Fahrenheit, ele foi lá, graduou, o 0 dele é o 32. Tá? Então, quando ele disser lá para nós, por exemplo, se alguém lá nos Estados Unidos, tá 32 graus Fahrenheit aqui, então já imagine que tá 0 graus aqui, tá? É mais ou menos isso. Aí, em seguida, o que ele fez? Ele colocou lá também na água ferver, né? E colocou o termômetro dele lá e graduou, né? Em seguida, ele coloca o termômetro na água fervente. Quando a altura da coluna de mercúrio se estabiliza, quando ela chega no estável ali, ele é feita uma marca correspondente de 212 graus Celsius. Olha lá, gente, o máximo que vai do Fahrenheit, 212 graus Celsius. E divide-se essa coluna em 180 partes inteiras e iguais. Então, em vez de ser 100, como a nossa escala, dele é 180, tá? Inteiras iguais. Cada divisão se chama grau Fahrenheit, e a qual é representada pelo F e o grau ali em cima, tá? Então, a temperatura vai, olha só, é 180. E tem uma coisa bem interessante na Fahrenheit, que uma grande vantagem dessa escala é facilitar a identificação das pessoas com febre. Então, porque nessa escala, a pessoa com temperatura igual ou superior a 100 Fahrenheit, elas estão com febre, tá? Então, abaixo disso, não, mas igual ou maior do que 100, tá? Então, seria uma pessoa com febre. Olha ali, ó, tá mostrando no termômetro, 100 graus, a pessoa tá com febre. Quanto que é aqui a pessoa tá com febre mesmo? Aqui no Brasil, no escala Celsius. Acho que é 38. 37,5 a gente já pode dizer, 37 e pouco já pode dizer que é febre, né? Então, comparando ali, a pessoa tem que estar com 100 lá, né? Fahrenheit, lembrando. Certo? Então, vamos falar um pouquinho agora também da escala Kelvin, né? A escala Kelvin, o inglês William Thomson,
também chamado de Lord Kelvin, né? Viveu entre 1824 e 1907 e propôs a escala Kelvin em 1864. Nessa escala, ele desenvolveu uma escala termométrica com base na temperatura mínima que um sistema físico pode atingir. Foi Kelvin, essa é uma unidade de medida mais científica, tá? Kelvin, ele falou do zero absoluto, tá? O que seria o zero absoluto, né? Vamos falar sobre isso agora. Então, esse nível ocorre teoricamente em partículas. Então, só um pouquinho. Kelvin desenvolveu uma escala termométrica com base na temperatura mínima em que um sistema físico pode atingir. Esse nível ocorre teoricamente quando as partículas que compõem um corpo tendem a parar de agitar. Bom, o que o Kelvin pensou quando ele fez essa medição aí de temperatura dele, né? Quando ele fez a escala dele. Ele desenvolveu, então, uma escala com base no conceito de temperatura, né? Qual é o conceito de temperatura que a gente falou até agora? Que temperatura é o grau médio de agitação das partículas. Então, teoricamente, quando as partículas, segundo Kelvin, né? Ele pensou dessa forma para criar a escala dele. Teoricamente, quando as partículas que compõem o corpo tendem a parar de se agitar, né? Seria o grau, seria o mínimo ali de temperatura. Utilizando a escala Celsius, a temperatura que representa essa condição na escala Celsius, comparando lá com a escala Celsius, seria menos 273 graus Celsius. Uma temperatura extremamente baixa, né? Quando o caso das partículas totalmente parasse, digamos assim. Isso é hipoteticamente falando, né? Na prática, isso não seria possível, né? Essa temperatura foi chamada de zero absoluto, tá? O Kelvin foi quem falou sobre o ponto, esse zero absoluto aí. Na escala Kelvin, essa temperatura foi igual a zero. O zero Kelvin, ou zero K, observe que não vai o grau ali em cima, não vai essa bolinha lá do grau lá em cima, é só 0K. Quando a gente fala em Kelvin, a gente se refere a zero, por exemplo, 0 Kelvin é 0K, não é 0 bolinha K, tá? O grau Kelvin. Assim, todas as demais temperaturas são positivas acima desse zero para o Kelvin, tá? Como consequência, o ponto de fusão do gelo corresponde a 273. Então, 273 Kelvin seria o nosso 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, 373 Kelvin, que seria o 100 graus Celsius nosso. Note que entre esses dois pontos de 273 e 373 Kelvin, tem 100 divisões, assim como na escala Celsius. Tá? Observe que o Kelvin não usa a palavra grau lá, não vai, né, em cima. Logo, não há o símbolo, tá? Aquele símbolo zerinho lá em cima. O Kelvin é a unidade mais utilizada em aplicações científicas e tecnológicas, pois é o padrão adotado pelo Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, é o que se usa cientificamente, é o Kelvin. Então, estudos científicos, marcação científica, por exemplo, vamos fazer um experimento, medir temperatura, é tudo em Kelvin, tá? O termômetro vem em Kelvin. Então, mostrando ali, né? O 0 grau Celsius seria 273 Kelvin e o 100 graus Celsius seria o 373 Kelvin. Esses valores foram arbitrários, quer dizer, eles vão lá e arbitram, é tanto e colocam, tá? Aí nós temos o processo que pode ser, as escalas, elas podem ser convertidas. Eu posso fazer a conversão de uma para outra. Então, quando, por exemplo, como o Diego citou o exemplo ali do colega dele, que falou, aqui está tanto, ele disse assim, nossa, aí está tanto, a temperatura está muito baixa. Então, como que eu vou fazer essas escalas, né? Como que eu vou fazer a transformação de uma escala para outra? Ao medir uma mesma temperatura utilizando diferentes escalas termométricas, podemos obter valores diferentes em cada uma. Entretanto, como essas medidas se referem a uma mesma propriedade da matéria, que é a temperatura, vou verificar a temperatura, é possível converter as temperaturas de uma escala para outra. Isso é feito por meio de equações matemáticas, pois ambas têm 100 divisões entre, por exemplo, Kelvin e Celsius. Aqui são 100 divisões, os dois são 100 divisões. 0 graus Celsius equivale a 73
Kelvin. 100 graus Celsius significa 373 Kelvin, certo? Então, ó, abaixo disso, né, seria o menos, olha só, o zero absoluto do Kelvin é o que corresponde ao Celsius a menos 273 graus Celsius. Então, no caso, quando eu vou utilizar a equação de conversão de temperaturas em Celsius para Kelvin. Olha só qual é a fórmula que eu vou usar. Marquem isso aqui, pode até destacar na apostila de vocês. Então, TC, que é a temperatura em Celsius, é igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Menos 273, certo? Então, é isso que eu vou usar. Essa é a conversão. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu acho que alguém pediu para entrar, né? Ó, pediu mesmo. Pedro Matos. Nós já estamos na nossa aula, Pedro Matos. Bem, até vou anotar que está entrando bem fora do horário, Pedro Matos. Ok. Continuando, então. Nós estamos falando sobre a conversão. Ih, deu aquele mesmo probleminha. Ai, ai, vamos lá. Só sair da sala. Oi? Eu não estava conseguindo entrar na aula, tu não estava me permitindo. Daí, agora que tu iniciou a gravação, eu consegui entrar. Quem que não estava te permitindo, se agora que apareceu para mim aqui? Então, por causa que quando começa a gravação, eu consegui entrar. Não, gente, já começou um tempinho a gravação, Pedro. Não foi agora, não. Então, por que eu entrei só agora? Porque agora que apareceu a tua chamada para mim. Antes não tinha aparecido, antes você não tinha solicitado. Eu tinha mandado mensagem no grupo também, ninguém respondeu. Ah, mas no grupo a gente está todo mundo em aula, né? Não sei o que está acontecendo aqui, gente. Que chato isso aqui. Deixa eu tentar aumentar. Acho que agora vai dar. Ó, saiu. Então, a gente está falando sobre conversão de escalas, tá? Só para quem está chegando agora, né? Na página 40, tá? Tá. Deixa eu só pegar uma coisa. Aqui. Aqui. Paramos exatamente aqui. Então, quando a gente faz essas conversão, gente, a gente vai precisar usar essa fórmula aqui, como eu pedi para marcarem aí no texto de vocês, tá? Então, quando eu vou fazer ali, ó, tem um exemplo, tá? Com essa equação, é possível transformar a temperatura que está em um artigo científico, em Kelvin, por exemplo, para uma temperatura correspondente na escala usual, que é o grau Celsius que a gente usa. Por exemplo, se a temperatura na escala Kelvin for de 200 Kelvin, nós temos... O que eu vou fazer aqui? Ó, é 200 Kelvin, eu quero saber quanto que vai ser isso em Celsius. Eu preciso aplicar aquela fórmula lá. Então, o que eu vou fazer? Substituindo esses valores na equação, certo? Lembrando, gente, isso aqui vocês vão usar para fazer essas conversões que se usou
para chegar nessas fórmulas matemáticas, claro que vocês vão trabalhar essas fórmulas matemáticas, como se chega nelas, isso lá no ensino médio que vocês vão usar, tá? Mas para a gente entender, essa conversão das escalas de temperatura são consequências do teorema de Thales, tá? E que vocês vão estudar isso vocês devem estar estudando em matemática isso em proporção, se não me engano, tá? Agora por agora ou mais para frente um pouquinho, tá? Claro que depois tem uma explicação matemática para chegar nessas fórmulas, mas hoje, para nós, o que importa é saber essa fórmula aqui, tá? Se eu sei essa fórmula aqui, eu vou saber transformar tanto de Celsius para Kelvin, quanto de Kelvin para Celsius. Então, nesse caso aqui, foi usado, ó, eu li lá num artigo científico, 200 Kelvin. Mas quanto que seria isso em Celsius? Então, eu vou aplicar a fórmula. Então, eu sei que TK, que é a temperatura em Kelvin, é 200 Kelvin, né? Substituindo, então, TC é o que eu quero saber. TC eu não sei. Então, TC vai ser igual a TK. Quanto que vale o TK? 200. Menos 273. Tá? Então, essa fórmula não muda, tá, gente? É sempre essa. Menos 273. Então, eu tenho 200 menos 273. Qual que vai ser a temperatura de 200 Kelvin para 200 para Celsius? Vai ser 73. Menos 73 graus Celsius, tá? Então, eu vou substituir. Oi? Alguém perguntou? Não, nada. Tá. É que, então, olha só, o valor vai ser menos 273 graus Celsius, uma temperatura bem baixa para nós, né? Logo, então, concluímos que a temperatura de 200 K, que é Kelvin, é igual a menos 73 graus Celsius. Agora aqui, entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, geralmente a gente faz para a escala Celsius, né? Porque a gente precisa converter para a nossa escala. Então, entre a escala Celsius e Fahrenheit, há uma diferença na quantidade de divisões. Lembram que a divisão lá de Fahrenheit era 180? Então, a quantidade de divisões entre os pontos de fusão do gelo e ebulição da água na escala Celsius são 6, 100, e na escala Fahrenheit, 180 escalas. Assim, a equação de conversão entre temperaturas em graus Celsius, TC, para grau Fahrenheit, vai ser usada esta fórmula aqui. Ah, tá. Mas como é que eu chego nessa fórmula aqui? Proporções. Vocês estudaram em matemática, ou estão estudando em matemática. Vocês viram aquela parte lá de pedacinho está para pedacinho, assim como pedacinho está para... Pedação está para pedacinho, assim como pedação está para pedacinho. Proporções em matemática. Viram em matemática com a professora Raquel? Sim ou não? Vou perguntar para ela. Pessoal, vocês viram proporções, né? Estão vendo ainda em matemática, né? Então, para chegar nessa fórmula aqui, logicamente usou a proporção, tá? Usa-se essas proporções aí, tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o TC, que é 100, que é igual a TF, proporcional, né? TF menos 32, que é a temperatura lá do Fahrenheit, dividido por 180, que é a medida ali, né? As escalas são 180 espacinhos, são 180 graus, e aqui é 100, né? Diferença. Por isso. Então, multiplicam os dois por 20, para a gente simplificar, né? A equação é obtida essa aqui. Essa é a fórmula que vocês vão usar para poder chegar, né? Transformar de Fahrenheit para Kelvin ou vice-versa. E aí nós temos um exemplo. Vamos ao exemplo aqui. A equação é útil para converter temperaturas na escala Celsius, utilizando em vários países com a temperatura Fahrenheit, principalmente nos Estados Unidos, como a gente falou, né? Por exemplo, imagine que você tenha um contato com alguém, que foi o exemplo que o Diego acabou de dar na nossa aula, dos Estados Unidos, por meio de uma rede social. E que essa pessoa, desculpa, comenta que a temperatura naquele dia é de 41 graus Fahrenheit. Como você faria para descobrir a temperatura equivalente na escala Celsius? E aí você vai aplicar a fórmula
que é essa fórmula aqui, ó, gente, tá? Marquem essa última aqui, que está em destaque em roxinho, marquem no caderno de vocês. Essa fórmula que a gente usa para fazer a conversão, certo? Então, de forma simplificada, olha só o que está dizendo. A pessoa tem 41 Fahrenheit. Então, TF, que é a temperatura em Fahrenheit, é 41. Utilizando a equação, então, substituímos o TF por 41. Ok? Então, TC dividido por 5 é igual a TF. Qual é o valor TF? 41 menos 32 dividido por 9. Porque eu simplifiquei lá por 20, ó, tá? Multipliquei por 20 para simplificar. Então, olha só. TC dividido por 5 é igual a 9 dividido por 9. 41 menos 32 é 9. Dividido por 9. Agora, o que eu tenho? TC é igual a 1, vai dar, né? TC dividido por 5 é igual a 1. O que eu faço aqui? Vamos simplificar. Corta o 5, passa para lá multiplicando. Olha só o que aconteceu. Aqui eu divido, passa para lá multiplicando. Então, 1 vezes 5 vai dar a temperatura em Celsius. Só substituir na fórmula. Tá, gente? A gente só substitui na fórmula. Logo, a gente vai concluir que 41 graus Fahrenheit, que o seu amigo falou que estava lá nos Estados Unidos, é igual a 5 graus Celsius. Então, tá bem frio lá, né? Se a gente puder. Sempre que eu tiver que fazer conversão, eu vou ter que usar esta fórmula aqui. Ok? Ficou claro? Lógico, se eu substituir sempre, gente, na fórmula... Se eu substituir sempre na fórmula, eu vou conseguir chegar aí na resposta, né, que vocês querem. E aí vai ter umas atividades depois para vocês fazerem, gente, que envolve isso aí, tá? Que envolve as escalas. Eu estava vendo se eu tinha... Não tem. Acho que eu tinha feito um exemplo para vocês. Mas depois vocês passam nas atividades. Vamos adiante. Essa atividade é para fazer depois. Aqui tem uma atividade de conversão também, ó. Aqui é 104 Fahrenheit, ó. Aí depois vocês tentem fazer. Vamos continuar falando. Calorimetria, tá? Depois dessa atividade eu vou deixar para vocês... Cuidar o tempo, né? Ixi, nossa aula já está quase chegando no final. Mas eu vou... Essa atividade aqui não vai... Essa parte aqui não vai dar para a gente ver hoje. Tá? Então, eu vou orientar vocês ali na atividade e já vou fazer a chamada, tá? Porque não vai dar tempo hoje para nós muita coisa. Deixa eu pegar aqui, fazer a chamada. Só voltar aqui. Interromper. Agora é que eu consigo olhar o que está escrito no... Deixa eu fazer a chamada aqui. Agora é que eu consigo olhar o que está escrito. Vocês estudaram proporção, né? Matemática, né? Pedacinho está para pedação, assim como o pedacinho está para pedação. Vamos lá, vamos na chamada, então. Gente, façam as atividades, aquelas ali. Provavelmente, a semana que vem, que a gente ia ter que estar iniciando a apostila nova, eu vou estar terminando essa parte de propagação de calor aqui, tá? As formas de propagação de calor. Mas é rapidinho, aí a gente já começa a nova apostila. Nós não vamos ainda iniciar a semana que vem a nossa apostila, tá? Deixa eu só...